Direto ao ponto. E um tema que chama atenção, eu ainda não consegui, e eu até falei dias atrás, aqui acho que foi na participação do Bozetti, né, Rita, que a desculpa de não ter tempo, mas tá meio corrido mesmo a coisa. E tava de plantão no final de semana, tinha muito evento para acompanhar, não consegui parar, e outros eventos também ao longo da semana, mas estou querendo, porque acho que a primeira pessoa que me falou na segunda passada sobre a série Adolescência. Segunda-feira passada, me falaram, olha, muito bom, mexe com a cabeça, é interessante a gente ter um olhar diferente. Vi até o Nicolas falando na programação aqui também, o Moisés agora há pouco também falou, minha esposa já está assistindo, e eu ainda não consegui assistir, tenho muita vontade de assistir a série Adolescência. Acredito que o Dr. Moreno já tenha assistido, se não todo, talvez o início, né? Então é um movimento sombrio que está sendo retratado na aclamada série Adolescência, que é o principal assunto do quadro Direto ao Ponto hoje. Tudo bem? Médico psiquiatra Rafael Moreno, bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Vi tua narração lá do jogo, nossa vitória do Grêmio, né? Sofrida, mas enfim, ganhamos. Mas vamos falar sobre essa série Adolescência, né? Uma série que está no Netflix, que é uma febre atual, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro de audiência. E não é por propaganda mesmo, que às vezes tem séries que o pessoal só gasta em propaganda, todo mundo vê, mas é porque ela é boa mesmo. Ela é muito bem filmada, né? Os atores são muito bons e os temas, que é o que eu acho que é importante de detalhar aqui, eles são muito atuais e pertinentes. Tá? A série inicia com a ocorrência de um assassinato de uma menina de 13 anos. E o principal suspeito desse assassinato é um outro menino do colégio de 13 anos. Então, inicialmente começa com essa temática de um feminicídio na adolescência, envolvendo 2 adolescentes. Isso acontecendo lá na Inglaterra, e lembrando que na Inglaterra a lei da maioridade penal é diferente. Para crimes hediondos, incluindo o homicídio, o adolescente pode ficar preso o resto da vida, pode ficar com prisão perpétua. Tá? Então é diferente do Brasil. No Brasil não tem isso, né? No Brasil, se um adolescente vem a matar uma outra pessoa, a pena máxima é de 3 anos, tá? E fica em medida socioeducativa, depois segue a vida, tá? E se ele fizer isso aos 17 anos também é a mesma coisa, fica até os 22 e segue a vida, tá? Mas na Inglaterra é diferente. É um belo exemplo da Inglaterra. Assim como tantos outros, né? Então, que é um absurdo. Tu tirar uma vida de uma pessoa, tu não precisa ter 18 anos para saber que tu não pode fazer isso. Pois é, esse é um primeiro tema, né? Que é legal da série tá abordando, tá? Como é que é a abordagem policial com o menor. Então, o primeiro capítulo fala sobre isso. E uma coisa interessante, assim, de que, às vezes, a gente, como pai, os meus filhos não são adolescentes ainda, meus filhos são crianças, mas eu acabo atendendo muito família adolescente, a gente tem amigos que têm filhos adolescentes, e a série também retrata muito disso, do quanto será que a gente está sabendo o que está se passando na cabeça dos nossos filhos, tá? Será que o excesso de trabalho, que todo mundo está trabalhando demais, será que isso não está atrapalhando também e a gente está conseguindo supervisionar os filhos? E traz uma questão muito interessante de que a criança está em casa de noite, não sair final de semana, de ser muito caseira e está sempre no computador, isso não nos dá segurança nenhuma de que essa criança está segura. Tá? E o seriado mostra muito pelo contrário, do quanto que os nossos filhos estão assistindo, né, dentro da internet, estão curtindo, estão publicando, tá? O quanto que isso pode estar deixando eles mais em risco que se estivessem na rua, vadiando, né, andando pela rua de noite, tá? E porque o que acontece? Essas adolescentes, né, que ficam um dia inteiro em casa, final de semana passam ali no computador, tá ali, e estão tirando boas notas, no caso, o principal suspeito do filme tira excelentes notas, é uma coisa que eles veem, assim, não usa drogas, tá? Mas hoje em dia não é segurança de que teu filho não está sob risco, de que ele não possa cometer um ato violento. Tá? E a gente tem exemplos aqui recentes da região, volta e meia a gente tem intercorrências gravíssimas, inclusive dentro do ambiente escolar, com meninos que não usam drogas e estão bem no colégio. Tá? Então traz essa desacomodação para os pais entenderem que, olha, é muito mais do que teu filho tirar boas notas e não está andando com maus elementos, não está usando droga de noite, não está fazendo festa.
para tu ter a segurança que teu filho tá bem, tá? É muito mais. Então aborda isso aqui, de que a gente tem que quebrar, tá? Esse conceito de que, não, tá tudo bem. Eu pergunto, filho, tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá tudo bem. Tá? É muito mais que isso. Tá? Porque depois, no arrolar do seriado, tá? Mostra a questão também do movimento que está acontecendo na internet. Existe esse movimento. Tá? Temos brasileiros participando desse movimento. Provavelmente deve ter gente da região participando desse movimento, que é o movimento Incel. Eu nunca tinha ouvido falar. Incel significa os celibatários involuntários. As pessoas que enfim, que estão em celibato, né, não estão sem relações sexuais, de forma involuntária. Olha que interessante, né? Então, resumindo, o que é o incel? É a pessoa que não consegue manter um relacionamento. Que não consegue ou que não quer? Não consegue. Quer, mas não consegue. Por isso que é involuntário. Celibato involuntário. É contra a vontade dele. E essas pessoas, esse movimento dentro da internet, tá, que inclusive já está sendo pensado de incluir quem faz parte das comunidades como movimento terrorista, eles culpam as mulheres pelo insucesso no amor deles. De que a culpa deles não conseguirem se relacionar com elas, a culpa é delas, não é a culpa deles. Via de regra, homem, então. Em geral, homens. Tá? Aí entram adolescentes, entram adultos, e aí vem esse discurso de ódio contra a mulher. Olha que interessante. Já não tem o suficiente contra a mulher ainda. De que, olha, eu, né, não consigo me relacionar, mas a culpa não é minha, a culpa é da mulher. Porque aí eles têm uma frase que é 80-20. 80% das mulheres desejam só 20% dos homens. Então tem um discurso de ódio, de que a mulher é interesseira, de que a mulher só quer dinheiro e beleza no homem. Essas 80% das mulheres. Tá? E que ela só quer esses 20% desses homens. E também existe um discurso de ódio. Será? Dos homens. Não, hein, gente? Né? Esse é o movimento incel. Esse é o movimento incel. E aí esse grupo vai ganhando força, porque vai, como se diz, não é incentivando, né? Mas ele vai se sentindo que ele tem um apoio ali. Exatamente. Imagino eu, né? Estou imaginando aqui como são essas pessoas que estão nesse grupo, ou que participam desse grupo, ou que se enquadram nesse grupo. E tem gente, olha, de tudo que é lugar, e o Brasil está preocupado já com a situação desse movimento incel no Brasil. Acho que não seria muito, talvez, a tua área, mas também pode abranger. Mas aí acho que tem como coibir esses grupos, essas organizações, esse tipo de movimento aí na internet, porque é muito perigoso. Estão tentando enquadrar como terrorismo. Tá, porque se ganha força, uma coisa tu acha que é tu que faz isso, tu fala com uma outra pessoa, agora se cria grupo, se tem muitos adeptos e um vai fomentando a ideia do outro, isso é perigoso, hein? Então o filme aborda isso aí, tá? A gente vai, enfim, acontece alguma coisa, a gente quer entender por que o guri fez isso, né? Por que o guri fez isso? E aí aí cai essa situação aí desse movimento incel, tá? E de que parece que tem umas cores dos emojis, que quando o cara bota determinada cor é que ele abriu a mente, aí pode fazer atos violentos contra a mulher. Tá? Porque, enfim, ela só quer ficar com os bonitões. Né? Então, uma coisa assim, 13 anos. Né? No filme retrata isso aí. E também aparece muito também o início do machismo. Né? Enfim, o movimento incel é um movimento extremamente machista, tá? Que é inocente ali, né? Não fico com ninguém, não sei o que, é culpa das mulheres. Mas no fundo, é o início do machismo. Então ele retrata também nesse seriado os primórdios ali do machismo. Aí tenta buscar na família o porquê que o menino é machista, está iniciando. Retrata também num capítulo como é que é a relação deles com outras mulheres, né? Então fica evidente, né, como é que eles lidam. E evidente também a forma machista, né, como ele, um guri de 13 anos trata uma outra pessoa do sexo feminino, tá? E tenta trazer o que a família, né, fizeram de errado para o menino cometer esse ato. E é interessante isso, como eu falei ali no início, às vezes não é algo grave, a gente tem um estereótipo de que a criança que faz uma violência, o adolescente que faz uma violência, ele enfim, de uma família de baixa renda, que teve o pai, né, também que se envolveu com crime, pai violento, alcoolista, usuário de drogas, né, os pais separados, e no filme ele fala que não necessariamente. Não necessariamente, vem de uma situação... Tá tudo ok. Quem olha de fora, para quem olha de dentro, para quem vê ele ali,
São detalhezinhos, assim, do comportamento do pai, do que se fala, do comportamento da mãe, tá? Então, para ver que ele tira a gente da cadeira, né? Então, ele fala, olha, vamos olhar para os nossos filhos, tá? Não significa que só o fim de no almoço de domingo ele falar que está tudo bem e está tirando boas notas e não sai de noite, significa que está tudo certo. Tá bom, doutor Moreno, importante a reflexão. Isso aí. Mas recomendo, tá? Série Adolescência. Tu foi o estilo de assistir a série estilo Rita de Cássia, que assiste os 4 capítulos numa tacada, ou estilo Ricardo, que assiste um, deixa o outro lá na outra semana, e assim vai. Porque quando a série é boa, aí o cara... Por isso que eu não assisti ainda, porque eu preciso me organizar, porque eu sei que eu vou querer assistir todas. A do Senna eu assisti num tempo mais curto do que o normal. Claro, eram quantos capítulos? 8, né? 8. Devo ter assistido em um pouco mais de uma semana. A Rita deve ter assistido em 2 dias a do Senna. É, isso aí. Então tem estilo de... Como é que foi? O teu estilo também mais espaçado. As coisas vão melhorando quando os filhos crescem, né? Então, pra quem tem filho menor, eu tô dando essa esperança ao pessoal. Vai melhorar, tá? Eu posso dizer isso também. Vai melhorar. Então, o meu tem 7 e 9, né? Então eles conseguem ficar no quarto deles, brincar com os amigos, a gente... tá melhorando o tempo, né, para conseguir ficar em casal, né? Então, porque não é para eles assistir essa série, né? Essa aí tem que ter cuidado. Não pode ver.